diz que Irã demorou a negociar e vai pagar o preço. Inflação é a maior dos últimos 3 anos nos Estados Unidos. Socorro. Bem, o presidente americano disse há poucas horas, direto do Salão Oval, respondendo a pergunta de um jornalista, o presidente disse que os Estados Unidos vão atacar o Irã hoje. Vão atacar o Irã fortemente hoje, assim como fizeram ontem. Antes de responder essa pergunta do jornalista, o presidente escreveu em rede social, ele disse, o Irã só fala e não age. O valentão do Oriente Médio morreu. Demoraram demais para negociar um acordo que teria sido ótimo para eles. Agora vão pagar o preço. A rede de TV Fox News americana, ela citou uma entrevista, uma conversa com o Trump por telefone, dizendo que o presidente americano está considerando atacar usinas de energia elétrica no Irã e também pontes no Irã. Então, isso é bem diferente do que o presidente Trump disse ontem, porque ontem o presidente americano disse o acordo com o Irã deve sair em 2 ou 3 dias no máximo, o presidente americano disse ontem. E ainda ontem, Estados Unidos e Irã voltaram a trocar ataques. Os Estados Unidos dizem que atacaram alvos militares iranianos em resposta à queda de um helicóptero do exército americano ontem no Golfo Pérsico. O Trump disse hoje que havia uma bomba que não explodiu nesse helicóptero, uma bomba que teria sido colocada pelos iranianos. Esse ataque de ontem à noite dos Estados Unidos no Irã, o Comando Central americano disse que esse ataque durou 4 horas. Já a Guarda Revolucionária do Irã disse que atacou bases americanas na Jordânia, em Bahrein e no Kuwait. O Trump também, nessa reunião hoje, nessa conversa com jornalistas no Salão Oval, ele disse que os Estados Unidos estão retirando milhões de barris de petróleo do Irã. O Trump disse que já retiraram 22 navios carregados de petróleo do Estreito de Hormuz. E como eles fizeram isso? O Trump disse que os americanos destruíram todos os radares do Irã e que por isso eles puderam fazer essa apreensão. Essa apreensão foi possível. E o Trump disse que hoje que nem os iranianos sabiam disso, que eles retiraram esses milhões de barris de petróleo. Já o presidente do Irã, o Massoud Pezeshkian, primeiro ele disse que atacar infraestrutura iraniana é um sinal de desespero do presidente americano. E ele também pediu o fim dessa situação, do que chamou o presidente iraniano, disse que é uma situação que não é nem guerra nem é paz. Então ele disse que tem que resolver essa situação. O Trump disse que o Irã vai pagar o preço, mas, por enquanto, quem está pagando o preço são os americanos. A taxa de inflação da maior economia mundial atingiu 4,2% em maio. Isso, dados divulgados hoje pelo Departamento de Estatísticas do Trabalho dos Estados Unidos. Essa é a maior taxa dos últimos 3 anos. O aumento, em comparação com os 3,8% do mês anterior, foi impulsionado principalmente pela alta do preço da energia elétrica e do gás, segundo o departamento. Maio foi o 3º mês consecutivo de aumento da inflação nos Estados Unidos. Os americanos estão sentindo cada vez mais o impacto da guerra no Irã, que fez o preço do petróleo disparar. O preço médio hoje de um galão de gasolina comum nos Estados Unidos está em 4,15 dólares. Um aumento acentuado em relação ao preço que custava no dia 28 de fevereiro, no dia que começou a guerra. O galão custava 2,98, hoje está 4,15. Isso é o preço médio. As contas de energia elétrica e gás nos Estados Unidos, elas ficaram no mês passado quase 25% mais altas do que em maio do ano anterior. Uau! Isso aumenta ainda mais a pressão do governo Trump, que se elegeu prometendo reduzir gastos, reduzir custos, reduzir a inflação. Amadeu. Ali está a manchete assim, né? Irã demorou e pagará o preço, com relação à guerra, certo, Francis? Sim. Mas a gente pode, Socorro, dizer assim que o Trump é que demorou a encerrar a guerra e vai começar a pagar o preço da popularidade dele com essa inflação, Francis? Já está pagando, Amadeu, e vai piorar, porque inclusive a Socorro já
detalhou uma série de pesquisas que mostram a impopularidade do Trump, o momento complicado que ele vive bem perto de um processo eleitoral que é crucial para o seu partido, para o Partido Republicano. E tende a piorar, Amadeu, porque o estadunidense, ele vê muito o governo a partir do prisma do bolso dele. Será? Como está impactando no bolso dele. Então a gente já vê uma piora na popularidade dele. Pode piorar porque eu recordo que há esse indicativo de um tarifaço no Brasil. Então bens que são muito consumidos pela população dos Estados Unidos podem também ter uma alta, um plus com essas tarifas extras. Então, Amadeu... Mas tudo que o Brasil exporta para eles, que eles precisam, o Trump tirou do tarifaço, doutor. Tudo que é importante para eles, ele tirou do tarifaço aí para o Brasil. Sim, ele liberou do tarifaço. Não, em relação a essa nova investigação aí que foi anunciada, resta saber como vai ser a lista, né, Amadeu? Pode ser que ele retire novamente. Ele vai tirar, que ele é doido, mas não rasga dinheiro, né, não, Denis? É verdade, Amadeu. Essa pesquisa, aliás, a eleição de meio de mandato que o Francis se referiu, vai ser muito importante para ter uma base de como está a avaliação do governo Trump pelo americano, né? Como o Amadeu bem destacou, o americano que é muito preso ali a esse patriotismo que é levantado pelo Trump. Essa guerra que a gente viu aí começar e que o Trump inicialmente disse que iria acabar em poucos dias, tem demorado mais do que o esperado. Já tem registros agora, viu, Amadeu, ainda não confirmado pelos Estados Unidos com relação à possibilidade de já ter tido alguns ataques em Teherã, né? Agora há pouco a gente vê algumas informações relacionadas a esse assunto, então há uma preocupação com relação a esse novo desdobramento dessa guerra envolvendo os Estados Unidos e o Oriente Médio. Olha, a Socorro traz agora para nós uma notícia